Olá, eu sou Vitória. Tudo bem com você? Topa ir comigo a uma viagem desvendar alguns segredos da arquitetura gótica? Vamos voltar ao século VII e descobrir o que se passava na Europa. Neste momento, estende-se uma crise no feudalismo, onde o islamismo ganha força e altera o pensamento do povo europeu. E as cidades passam a se reestruturar para o início das primeiras cruzadas. Assim sendo, temos o início da arquitetura gótica. Olha quem chegou para nos ajudar, a Mariana. E aí, tudo bom? Cheguei para explicar um pouco da estrutura das igrejas na arquitetura gótica. O sistema estrutural gótico está definido pelo arcobotante, fecho, pináculos, clerestórios, gárgulas, contraforte, tribunas e, por fim, as naves laterais. Olha quem chegou aqui, nem acredito. E aí, Giovana, topa nos explicar um pouco sobre o período gótico? Claro que sim, vamos lá? Então, a arquitetura gótica está dividida entre três períodos. O primeiro é entendido como primitivo, e nele são encontrados os arcos ogivais, abóbodas de cruzaria e arcobotantes. O segundo período é o clássico, e nele encontramos a normalização da abóboda de cruzaria e do arcobotante, com paredes mais delgadas e a suspensão das tribunas. Por fim, o terceiro, definido como radiante, encontramos a verticalidade, a desmaterialização e o desenvolvimento das paredes de vidro. É isto, gente. Deixo vocês agora com Maria Clara. E aí, pessoal, como vai? Agora que vocês já conheceram um pouco sobre como surgiu a arte gótica e quais são suas características, vamos partir para a análise de uma igreja gótica. Qual será a escolhida? Vocês sabem qual é essa igreja e onde fica? Bom, essa é a Abádia de Westminster e eu vou contar um pouco da sua história, começando pela sua localização. Ela está localizada em Londres e fica na margem esquerda do rio Tamisa, junto ao Palácio de Westminster. Bem, a obra escolhida foi a Abádia de Westminster. Ela está localizada em Londres, Reino Unido, oficialmente chamada Igreja do Colegiado de São Pedro, em Westminster. Foi fundada como um monastério beneditino no ano de 960 d.C., época em que a Igreja cristã na Inglaterra seguia a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, na década de 1040, o rei Eduardo escolheu um mosteiro para ampliar as dimensões do seu palácio real, e o arquiteto escolhido foi Henrique de Rennes, que conhecia bem o estilo gótico e seguiu esse modelo. Acredita-se que tenha se inspirado na Catedral de Reims, que era onde os reis franceses eram coroados, e como Henrique III queria que a Abádia fosse o local do culto ao rei Eduardo, mas também o local de coroação dos reis ingleses, ela deveria ter a mesma imponência. Com isso, ela foi reconstruída no estilo gótico e passou a ser a igreja oficial da coroação do Reino Unido, tornando-se uma igreja anglicana. Mas uma breve curiosidade é que a Abádia é um local de coroação e casamento real. A última cerimônia da coroação que a Abádia aplicou foi em 1953, quando Elizabeth II, filha do George VI, subiu ao trono. Também já foi palco de 10 casamentos reais e o último deles entre o príncipe William e Kate Middleton, tendo ocorrido em abril de 2011. Além disso, é também um local de sepultura e de memorial para muitas personalidades importantes dos últimos 1000 anos da história britânica. Bom, agora que já conhecemos bem a sua história, vamos partir para a parte principal desse vídeo, que é a análise da obra apontando suas características góticas. As técnicas utilizadas foram as da construção gótica. Mariana, adorei suas colocações, mas deixa eu te perguntar, você sabia que a planta dessa catedral, ela é um formato de crucifixo? Isso mesmo, porque é uma característica fundamental da arquitetura gótica.
E aqui, como podemos observar, está a planta da igreja de Westminster e logo no canto direito aqui da tela a gente tem listado um por um cada ambiente da igreja. O primeiro, por exemplo, seria a entrada principal e logo depois temos um túmulo a um soldado desconhecido. Terceiro, órgão e coro. Quarto, porta norte e assim por diante. Já aqui na fachada da entrada principal, a gente consegue notar os seguintes elementos. Logo acima a gente tem o telhado, a abóbada, tribuna, arcada, a nave central, mas aqui do lado a gente tem o contraforte e em cima o pináculo. Do outro lado, o lado esquerdo, a gente consegue perceber logo em cima o clerestório, o arcobotantes, mais o outro lado, com um outro contraforte e logo abaixo o claustro. Agora vamos analisar algumas das características que tem na parte interna da abadia, começando com as abóbadas. Na abadia foram utilizadas 3 tipos de abóbadas. Essa primeira imagem é da abóbada da nave principal. Essa abóbada se caracteriza como a abóbada de cruzaria. Nessa outra imagem, é possível observar a mesma abóbada, só que de um ângulo diferente, pegando a nave principal e o transepto. A abóbada estrelada está localizada na sala do capítulo. O outro tipo de abóbada é a abóbada de leque, que se encontra na capela de Henrique VII. Bom, agora conhecendo as outras características da abadia, essa é a nave principal. No chão, perto da porta principal de entrada, está o túmulo do soldado desconhecido, uma homenagem prestada aos mortos durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918. Na nave também pode ser encontrado outras sepulturas, dentre elas estão a de Darwin e Isaac Newton. O coro poligonal. Terminando a área da nave, encontra-se uma área fechada que dá acesso ao coro, que fica dos 2 lados do corredor. A capela principal com o altar-mor, nessa outra imagem. E, aqui dá para observar com mais detalhes o belíssimo altar principal dourado da abadia. Ele é todo ornamentado e folheado a ouro e o lindo chão em mosaico. Se vocês observarem no chão, dá para observar que tem um mosaico que se destaca das outras partes. A capela de Henrique VII é a antiga capela de Nossa Senhora. Vários monarcas ingleses estão enterrados nas capelas radiais, mas a capela de Nossa Senhora ou capela de Henrique VII se destaca entre todas. Ela é coberta por uma fantástica abóbada de leque que surpreende todos os visitantes. Nele há 95 estátuas de bronze ao redor dos túmulos de Henrique VII e de sua esposa. A sala do capítulo conta com uma estrutura octagonal que ainda conserva os chãos de mosaico do século XIII. Aqui vocês podem observar com mais detalhes esse mosaico. Os belíssimos claustros, construídos entre os séculos XIII e XIV, e unem a igreja da abadia ao resto das dependências. Esses claustros, juntos, eles formam mais de 100 metros. Essa é uma foto do trono da coroação medieval, que data do século XI. É o mesmo no qual se sentam os soberanos para serem coroados, incluindo a Rainha Elizabeth II. Então, sempre que ocorre uma coroação, esse trono ele é levado lá para o centro da abadia, para o altar, e onde ocorre a coroação. Depois que acaba, ele retorna e fica guardado em uma parte que é toda
coberta com vidro para que os visitantes possam admirar. Aqui é uma das rosáceas presentes na abadia. Essa da imagem é a rosácea que está localizada no transepto sul. Aqui são alguns dos vitrais presentes na abadia. Nessa imagem é possível observar com mais detalhes como eram esses vitrais. Bom, a abadia ela era toda composta por grandes vitrais que, quando a luz solar refletia neles, as cores apareciam. Então, esses vitrais eles eram enormes e coloridos. Agora que já conhecemos um pouco da parte interna da abadia, vamos analisar a parte externa, começando com a fachada norte. A fachada norte, ela conta com o portal gótico típico, que são as 3 portas encimadas por frontões, arcos ogivais e uma rosácea. Nessa foto aqui, é possível observar com mais detalhes o tímpano da porta norte. Analisando agora a outra fachada, a fachada ocidental, ela foi concluída mais tarde, no gótico final, e por isso ela ganhou mais verticalidade. Então, a porta principal, ela apresenta outras características góticas. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a decoração mais vertical foi uma delas. Então, em cima da porta principal tem os símbolos reais e também conta com algumas estátuas. Na lateral, é possível observar os contrafortes e os arcobotantes presentes na abadia. Para finalizar a nossa análise, aqui está uma foto aproximada de algumas das gárgulas que estão presentes na abadia. Bom, essa foi a nossa análise a respeito das características góticas que estão presentes na abadia de Westminster. E é isso. Obrigada pela atenção.